Eu baixei. Não tinha já. Pode deixar. Eu não tenho condições. Mas todo Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos presentes e boa noite à nossa plateia espiritual. A nossa leitura inicial tem como título Renasce Agora e é baseada no Evangelho de João, onde Jesus diz o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A própria natureza apresenta preciosas lições neste particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispomos, assim, 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Nas vanguardas do pretérito, os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascaradas pelo encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real. O trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e de paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descermos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia do acordo substitui, dentro de nós, em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvires a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam, alcançando a antecipação da vitória sobre si mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, nosso divino Mestre, pelo amparo e pela proteção que sempre está nos dando, e aos mentores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, pelo constante auxílio que nos dá na realização dos diversos trabalhos que esta casa realiza. Agradecendo a Deus, muito obrigado por tudo que nos tem concedido, pelas oportunidades de crescimento e, em especial, pela oportunidade de conhecermos os ensinamentos de Jesus através do Evangelho, sob a interpretação, sob a luz do Espiritismo. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo e o pão da alma dai-nos agora, dai-nos sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem e também aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Iniciando nosso Evangelho, estamos no capítulo 11, no item 13, que trata sobre a fé e a caridade. Então, vamos à leitura deste trecho. Eu vos disse que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico. Não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem a perseverança e a cruz. É em vão que o homem queira se iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir ao nosso aperfeiçoamento moral. É também um meio de vos aperfeiçoar no exercício da caridade. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. Se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem. Hoje não é preciso, para serdes cristão, ter o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Essa mensagem é do Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, aqui temos a fé e a caridade. E esse texto destaca que a verdadeira felicidade na Terra provém da prática do bem, e não nos prazeres materiais. Enfatiza também o texto que a verdadeira caridade exige fé para superar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Esses três itens são a grande chaga de todos nós, né? Então, gostamos de que nos elogiem, temos a vaidade de ter, mas sabemos que isto não nos leva a uma evolução moral. Para que a fé é importante? A fé é importante para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes, porque a fé conduz à caridade, desenvolve no homem o espírito de solidariedade e elimina as diferenças que separam as criaturas. E a prática da verdadeira caridade exige o quê? Muita abnegação, muita dedicação, muito sacrifício, né? Então, não dá para sermos aqui egoístas, porque temos que pensar no nosso próximo. Somente a fé pode inspirar. A fé é que sustenta a caridade. E no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na mensagem 163, o título é O Irmão, fala sobre a verdadeira fraternidade e o ato de dar. Então, quando se dá para
parecermos que somos bons, não tem nenhum fruto ainda. Porque devemos dar de coração, sem querermos aparecer. E esta vaidade que temos de parecermos ser bons, não nos leva a um bom resultado. Então, temos que dar por amor, sem esperar a recompensa. Este é o verdadeiro irmão, é a mensagem do Vinha de Luz. Nesse capítulo 11, realmente, os principais pontos desse capítulo, do item 13, são, primeiro, finalidade da vida. Qual é a finalidade da vida? Por que estamos aqui encarnados? Para crescermos moralmente. Para o nosso aperfeiçoamento moral. E o mundo, qual é o papel do mundo em que vivemos? O mundo material é o meio de progresso, que é através das dificuldades que o mundo nos apresenta e a forma como nós lidamos com isso, é que nós vamos crescer moralmente ou não. Também um item bom, importante nesse capítulo, é a felicidade real. Qual é a felicidade real? A felicidade possível na Terra vem da vivência da caridade e não é das riquezas materiais. E qual é o papel da fé? A fé é como um motor, é a energia que nos impulsiona ao bem. E essa fé é que vai sustentar a caridade, especialmente nas dificuldades da vida. Então, muitas vezes enfrentamos problemas materiais, problemas de saúde, problemas afetivos, problemas inclusive espirituais, e como nós vamos superar isto, acreditando, tendo fé. É a fé que nós devemos vivenciar. E como diz no Evangelho, a fé remove montanhas. Não é montanha física, mas a montanha dos problemas que enfrentamos, né? E o homem de hoje? Antigamente, o homem precisava ter um artigo físico para superar. Hoje não necessita mais. Mas o sacrifício hoje é do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Fé e caridade. A caridade sem a fé não basta. Ela é enorme, né? A fé dá a coragem e a perseverança necessárias para a caridade. Então, o item 13, ele estabelece essa união entre a fé, que é a convicção, e a caridade, que é a ação, que é a prática. E isso tudo vai fazer o quê? Crescermos, progredirmos espiritualmente. O homem não deve cuidar apenas da sua felicidade. Daí seria egoísmo. Se nós cuidássemos só de nós mesmos, seria egoísmo. Só atingirá a perfeição e a felicidade na medida em que se preocupar com o seu semelhante, exercitando a caridade. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros, né? As dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade. Imaginemos se todos nós vivêssemos numa comunidade onde todos um ajudasse o outro. Não haveria dificuldades. Não haveria dificuldades. Haveria a paz social, né? Os recursos materiais são para a nossa melhoria e para a melhoria do próximo. Não é para uso apenas de um. E para sermos verdadeiros cristãos, necessitamos sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, em benefício do outro, do próximo. O verdadeiro cristão se distingue pelo muito que ama o seu próximo. Então, assim encerra a nossa. E concluindo, nós dizemos o seguinte: a caridade só é verdadeira e capaz de promover a evolução do espírito quando praticada com abnegação. Não ser um peso ser caridoso, ajudar o outro. Nós não estamos aqui falando de ajuda material apenas. A ajuda material é importante, mas a ajuda moral é muito mais.
é um constante sacrifício de todo interesse egoístico, então abrir mão de cada um para ajudar o outro. Mas para isso ela tem que ser inspirada e sustentada na fé, que ele constitui a mola propulsora. Então percebemos que fé e caridade está ligado sempre, né? E principalmente é a fé que nos leva em frente. Nós temos que sempre acreditar, porque Deus, na sua bondade e justiça, nos deixou esse legado. E assim, encerrando, vamos partir agora para a irradiação, enviando energias de amor, de proteção para aqueles que atentaram contra a própria vida. E após teremos a oração com o passe para aqueles que necessitam. Então, nos encaminhamos para o encerramento do estudo de hoje. Vamos manter o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, pedindo com que as energias que produzimos durante esses momentos possam beneficiar a todos os integrantes deste grupo, a todas as pessoas que nos assistem também pelas redes sociais, e que essas energias possam ser renovadas a cada instante, a partir da fé que cada um de nós conseguirmos ter. Permita também, Senhor, com que esses ensinamentos que hoje estudamos um pouco mais, possamos ter a coragem de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo e o pão da alma dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Pedimos que nossas orações beneficiem a todos aqueles necessitados, nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, enfim, Senhor, em todos os lugares de sofrimento aqui na Terra e também no plano espiritual, em especial aqueles irmãos que sofrem por terem tirado a própria vida. Permita com que todos possam receber uma fagulha da tua luz, e em breve possam estar retornando ao caminho do bem, ao caminho do progresso. E assim, desejando a todos uma boa noite, esperamos amanhã estarmos novamente reunidos no grupo do WhatsApp para darmos sequência ao estudo do nosso Evangelho. Que assim seja, tenhamos todos uma boa noite.